como posso tentar reproduzir as mesmas condições da prova? Realmente, às vezes as pessoas elas pensam assim, ah, é só estudar. Não, não é só estudar. Eu também tenho que me treinar. Mas assim, como assim eu vou me treinar? Eu vou, por exemplo, me colocar, vou me testar para ver se eu consigo render o suficiente naquele tempo que eu tenho. Por exemplo, eu vou fazer a prova, as instituições elas estipulam uma quantidade de tempo, né? Às vezes é assim que ela julga razoável. Tem provas de proficiência que destinam 2 horas, algumas até passam de 3 horas. Mas aí o que acontece? Muitas vezes você pensa o seguinte: ah, eu estou estudando em casa, eu estou praticando de vez em quando. Sim, quando você está praticando, você quer dizer o quê? Resolvendo questões. Muito bem, ótimo. Mas quando você está resolvendo questões, você está resolvendo no mesmo sentido de fazer uma simulação, por exemplo? Como assim, Emanuel, uma simulação? Se você vai ter 2 horas para fazer a prova de proficiência e você, quando vai se testar, você resolve questões como se tivesse o dia todo para fazer essa quantidade de questões, então você não está se testando, você está simplesmente resolvendo como se você tivesse todo o tempo do mundo, e não é isso que vai acontecer na hora da prova. Então, Manuel, o que tu está me sugerindo fazer? Se você quiser fazer uma simulação de verdade, você tem que tentar reproduzir da mesma forma, no caso assim, as situações que você vai encontrar. Por exemplo, o tempo. Se você tem lá, por exemplo, dizendo no edital que você vai ter 2 horas para resolver, e você pode ter, por exemplo, até 10 questões, então você faz o seguinte: você seleciona uma prova, talvez até uma prova de proficiência de outra instituição, mas que seja parecida com a que você fez, e aí o que você vai fazer? Você vai se trancar no seu quarto, ou então em outro estabelecimento que você possa ter uma chance maior de não ser incomodado. Você vai desligar o seu celular, certo? A não ser que você coloque um cronômetro, ou então bota o despertador, um alarme, mas você, em hipótese alguma, você vai atender, ou vai ligar, ou vai ficar ligado em rede social. Você não pode fazer isso. E aí você vai ver realmente como a coisa vai mudar, porque quando você tem um tempo X, você não pode vacilar, você não pode, eu vou fazer um lanche, é muito prático para mim, eu vou simplesmente dar um stop aqui no relógio e aí pronto. Não, pessoal, você não vai poder fazer isso, de jeito nenhum, até porque você não vai nem querer levar comida no dia da prova. Se você fizer isso, você vai estar roubando tempo, entendeu? Você não vai ter tempo para poder fazer isso. Então é o seguinte, você tem que reproduzir as mesmas condições, e eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um ambiente calmo, silencioso, que eu tenho uma chance de não ser incomodado. Se eu pegar o meu celular e colocar em modo silencioso para ninguém realmente ligar, ou então se ligar, eu colocar um lembrete que eu ligo mais tarde, e aí você só vai parar quando você terminar. E outra, quando o tempo passar, você não vai poder mais responder nada. Então aí sim você vai poder ter uma noção de como você está. Porque se, por exemplo, Manuel, fiz isso aí, tudo que você pediu, e aí eu botei, por exemplo, eu baixei uma prova para responder, e essa prova tinha 10 questões, e nessas 2 horas eu só consegui fazer no máximo 5. Então aí sim você fez uma simulação de verdade, né? Bem parecida com a prova que você vai enfrentar mais uma vez. E aí o que acontece? Você tem um parâmetro, você vai dizer o seguinte: se eu tinha 10 questões e eu coloquei o tempo, que era 2 horas, e eu só consegui resolver 5 questões de forma consciente, então você já sabe o quê? Que você ainda não está pronto. Então, se você não está pronto, você tem que continuar estudando. Você vai mais uma vez fazer outra simulação, faça 2, 3. Não faça simulações seguidas, tipo, eu fiz uma simulação hoje, vou fazer uma amanhã. De forma alguma, você tem que estudar, ver o que foi que você errou, ver que tipo de questões você está perdendo mais tempo, se são questões de assinalar, se são questões de abertas, se são questões de verdadeiro ou falso. Veja o que você pode otimizar. E outra, mais importante, tente fazer as questões que, de certa forma, não são tão difíceis. Primeiro, eu não sei se vocês já assistiram algum vídeo meu, eu resolvendo provas. Não estou falando só os vídeos curtinhos, né, que a gente chama de nuggets. Eu estou falando dos vídeos de resolução de prova. Eu tenho o costume de resolver a prova como se fosse você. Tipo, eu coloco lá a prova, abro o arquivo e aí eu vou resolvendo questão por questão. Só que nos meus últimos vídeos eu fiz uma coisa diferente. Eu comecei falando sobre a questão de você analisar a prova logo de início e você verificar que tipo de questão é mais fácil de responder. Então, quer dizer, as questões que eram mais fáceis eu respondi primeiro. Então, isso deu uma modificada muito grande. Por quê? Porque eu tinha 2 horas para fazer a prova e eu acabei resolvendo a prova em 1h20. Então, quer dizer, eu me estressei muito menos. Mas isso por quê? Porque eu tive uma noção de logística. Eu pude analisar logo de início. Eu não fui resolvendo a prova na mesma ordem. Até porque quem manda na resolução da prova, no caso, na ordem das questões, sou eu.
Então, quer dizer, se eu vou resolver a prova, eu é que decido se eu vou fazer a primeira questão logo no início, depois a segunda, depois a terceira. Se eu, por acaso, verifiquei que a quinta questão era muito mais fácil, então eu vou resolver logo ela, até porque na maioria das vezes as questões, independente delas serem abertas ou de assinalar, elas valem a mesma coisa, e aí sim as que são, de certa forma, mais difíceis, ou então que eu iria levar mais tempo, né, mais energia para poder responder, eu deixo para depois, certo? Então isso aí já é uma outra dica.